Relembre toda a franquia Jogos Mortais antes de ver o 10º filme. Que os jogos comecem. Escuta. Vamos jogar um jogo. Meus amigos, Jogos Mortais 10 está chegando e com ele a volta do Tobin Bell como o icônico e pra lá de sádico John Kramer. É uma volta às origens aí, com uma trama que se passa ali mais ou menos entre Jogos Mortais 1 e 2. Você não pode perder um dos filmes mais esperados do ano, que traz de volta aí aquele terror raiz, não é verdade? Então anota aí, Jogos Mortais 10 estreia no dia 28 de setembro e que comecem os jogos. Um fotógrafo, um médico adúltero e um cadáver entram num banheiro. Os protagonistas são Adam e o Dr. Lawrence Gordon, que estão acorrentados em lados opostos do cômodo. Entre os dois tem um corpo no chão, rodeado de sangue, com uma arma em uma mão e um tocador de fita cassetes na outra. É nesse cenário intrigante que a gente acompanha os dois em situação de escape room. O médico descobre uma fita no bolso dele, instruindo que ele precisa matar o Adam até às 6 horas, senão a esposa e filha dele vão ser mortas. Eles encontram 2 serras e Gordon percebe que a ideia é que eles cortem as próprias pernas para escapar. Ele já ouviu falar de um serial killer que mata suas vítimas com jogos e foi até suspeito de estar por trás dos crimes. Flashback! 5 meses antes dos acontecimentos no banheiro, uma investigação procura o Jigsaw Killer. Esse assassino testa a vontade de viver das suas vítimas com alguns quebra-cabeças. A gente vê alguns desses, incluindo um onde Amanda Young tem que matar um cara para se libertar de uma armadilha de urso reversa que ia literalmente explodir a sua cabeça. O Gordon vira suspeito porque uma caneta dele foi encontrada numa das cenas do crime, mas ele tem um álibi, porque estava ocupado traindo a esposa. No hospital que ele trabalha tem um paciente de câncer terminal chamado John Kramer, que só aparece de relance, mas você sabe que vai ser importante mais tarde. A dupla de policiais que investiga o caso encontra o esconderijo do Jigsaw e tromba o assassino por lá, mas ele fere um deles e mata o outro. De volta ao banheiro nojento, é revelado que o Adam foi pago para espionar o Gordon enquanto ele traía a esposa. Quando chega o prazo das 6 horas que o Gordon tinha para matar o Adam, o captor da família dele, que aliás se chama Zep e é um enfermeiro que trabalha com o protagonista, tenta matar a esposa e a filha dele. No entanto, um dos policiais que a gente conheceu lá no flashback estava fazendo tocaia fora da casa do Gordon porque ainda desconfiava dele. O policial ouve a barulheira, entra na casa e salva as duas, mas é baleado no peito enquanto o Zep foge. Enquanto isso, o Gordon resolve serrar o próprio pé e atirar no Adam com a arma do defunto que estava no meio da sala. Mas como o prazo dele já tinha terminado, o Zep entra no banheiro para matar ele. Por sua vez, aí o Adam, que sobreviveu ao tiro, atira no suposto vilão. Suposto porque tem um plot twist revelando que tinha uma fita no bolso do Zep, mandando ele fazer tudo aquilo, senão um veneno no corpo dele ia matá-lo. Depois que o Gordon sai se arrastando do banheiro, prometendo trazer ajuda, aquele corpo que estava no chão o tempo todo se levanta misteriosamente. Na verdade, ele era o John Kramer, aquele senhor com câncer terminal, que por acaso é o verdadeiro Jigsaw. Algumas pessoas são tão ingratas por estarem vivas. Mas não você. Nunca mais. Fim de jogo. Jogos Mortais 2 começa com o detetive Eric Matthews estudando a cena do crime de mais uma armadilha do Jigsaw. Ele e a equipe conseguem identificar a fábrica que produziu uma peça da armadilha que matou a vítima. Vão pra lá e encontram John Kramer em pessoa. Ele é preso e a franquia acaba. Mentira, claro que não ia ser tão fácil, tem uma reviravolta aí. O covil do vilão tem monitores que mostram 8 pessoas dentro de uma casa cheia de armadilhas e uma delas é o filho do detetive Matthews. O resto é um bando de pessoas horríveis, incluindo a volta da Amanda, que já tinha participado do nosso flashback no primeiro filme, e a introdução do Xavier, que vai passar por cima de todo mundo para sobreviver. O Jigsaw promete pro Matthews que, se ele seguir as regras, seu filho vai sobreviver. Mas como todos os criminosos na casa foram presos por ele, o policial fica com medo deles se vingarem quando descobrirem que Daniel é o seu filho. Aí o Matthews conversa com o assassino e a gente entende melhor a origem do vilão. Flashback!
Ele foi diagnosticado com câncer e tentou se matar jogando seu carro de uma ribanceira. Ele saiu do acidente todo fodido, mas com vontade de viver por ter sobrevivido. Então começou a criar jogos para fazer com que suas vítimas também aprendessem a aproveitar a vida. Enquanto isso, tem um gás venenoso sendo espalhado pela casa e essa galera toda só tem 2 horas de vida. Mas tem alguns antídotos soltos espalhados pela casa. Para se salvar, eles participam de uma dinâmica bem prova bate-volta do BBB, em que eles passam por algumas armadilhas para conseguir a cura. É aí que começa a morrer um por um. Além dos antídotos nas armadilhas, tem um cofre no meio da casa com mais um desses. Então os participantes só precisam descobrir a combinação. O Xavier percebe que cada uma das vítimas presas na casa tem um número na nuca, e esses números devem fazer parte do desafio. Ele vai reunindo todos esses números um a um e até corta a pele do próprio pescoço para saber o seu próprio dígito. No desenrolar do jogo, a galera também descobre que Daniel é o filho do mesmo policial corrupto que plantou provas para prender vários deles. O Xavier obviamente fica pistola e quer se vingar do Matthews, matando o primogênito dele. Mas Amanda e o Daniel formam uma união sinistra e saem correndo em um túnel que acaba no banheiro do primeiro filme, onde o Xavier ataca os dois e o Daniel corta a garganta dele. Enquanto tudo isso estava rolando, o Matthews estava assistindo pelas câmeras e vê o filho sendo perseguido. Então ele agride o moribundo do Jigsaw e faz o cara levar ele até a casa onde estava rolando essa treta toda. Quando entra na casa, ele é atacado por uma pessoa com máscara de porco. Matthews acorda amarrado a um cano no famoso banheiro imundo e é revelado que a Amanda virou cúmplice do Jigsaw depois de sobreviver à primeira armadilha. Também tem um plot twist aí de que toda aquela armadilha na casa já tinha acontecido horas antes. Então Daniel estava vivo o tempo todo dentro de uma caixa lá no covil do Jigsaw. Se o Matthew tivesse sido paciente e só trocado ideia com o vilão, a caixa teria aberto e ele teria encontrado o filho. O filme termina com a Amanda fechando a porta do banheiro e deixando o policial pra morrer. Vagabunda! O jogo acabou. Eu vou matar você! Jogos Mortais 3 começa onde o outro parou. O detetive Matthews quebra o próprio pé para escapar da corrente e escapa do banheiro. Aí fica o mistério do que aconteceu com ele depois disso, porque esse filme não explica. A gente acompanha agora a polícia investigando novas armadilhas, que parecem não dar chance para outras pessoas escaparem. Com isso, agora o Jigsaw só tá matando as pessoas a sangue frio, sem dar chance de vencerem a armadilha, o que não encaixa muito naquela visão dele de ser meio coach e ajudar as pessoas a recuperar a vontade de viver. O filme apresenta a Doutora Lynn, uma médica super competente que foi raptada e agora tá com uma bomba amarrada no pescoço e uma missão na cabeça. Ela tem que salvar a vida do John Kramer, que tá nas últimas. Se por acaso o coração dele parar, o colar dela explode. Jogos Mortais 3 também apresenta Jeff, um pai que teve o filho atropelado em um acidente. Aliás, nesse filme aí o Jigsaw só pune gente depressiva, como se depressão já não fosse punição suficiente. O Jeff passa por várias armadilhas que o fazem confrontar a galera envolvida no caso do filho dele, incluindo o próprio motorista que cometeu o crime. Geral morre, mas o importante é que o Jeff começa esse processo querendo vingança e termina tentando salvar o cara que matou seu filho. Enquanto isso, a Lynn faz uma cirurgia improvisada no John Kramer e dá tudo certo. Mas Amanda tá com ciúmes da relação da Lynn com o John, completamente paranoica, e a gente descobre que foi ela quem sabotou as armadilhas, por isso a galera tava morrendo sem chance de escapar. O John avisa Amanda pra parar de meter o louco, mas o ciúme vence e ela atira na Lynn. Enquanto isso, Jeff, depois de ter passado por todas aquelas armadilhas, entra nessa mesma sala e vê a Amanda atirando na Lynn. Então ele revida, atira na Amanda de volta. Sim, é isso aí mesmo. Atenção pro plot twist, o Jeff e a Lynn eram marido e mulher. O John revela pra Amanda que ela também estava passando por um teste, que era pra manter a Lynn viva. Ele pede pro Jeff chamar uma ambulância pra ele, mas o cara recusa e mata o John, sem saber que isso ativaria a explosão no pescoço da Lynn, que tinha sido baleada, mas ainda não estava morta. No finalzinho ainda tem uma fita revelando que a outra filha do Jeff também tá presa em algum lugar e ele vai precisar passar por um outro teste. Então essa vai ser a história do próximo filme, pelo visto, né?
O Jigsaw segue tocando terror mesmo depois de morto. Olha aí, ó, durante a autópsia encontram uma fita cassete no estômago dele que diz que os jogos só começaram. Corta pro oficial Rigg, um cara que aparecia de relance nos 2 filmes anteriores e agora foi promovido a protagonista. Parabéns pra ele. O Rigg troca uma ideia com o detetive Hoffman e com 2 agentes do FBI, o Strong e o Pérez, e eles chegam à conclusão de que o Jigsaw tinha mais um cúmplice, além da Amanda. O Rigg é raptado e descobre que o Matthews ainda tá vivo. É isso aí, o cara que foi esquecido lá no começo do filme anterior. O Rigg tem que passar por uma sequência de testes que servem para cooptá-lo pro lado dos vilões. Enquanto isso, a Jill Tuck, a ex-esposa do Jigsaw, é interrogada e explica que a origem trágica do vilão, na verdade, é mais trágica ainda. A Jill estava grávida, mas perdeu o filho depois de ser atacada por um usuário de drogas. Esse mesmo usuário foi a vítima da primeira armadilha do Jigsaw. Depois que a Pérez morre por chegar perto demais de um boneco Billy, o Strang consegue descobrir onde vai ser o último teste do Rigg, que é numa fábrica de carne. O final é super confuso nesse aí. O Rigg não sabe, mas tem uma porta que ele não pode abrir, senão 2 blocos de gelo vão esmagar a cabeça do detetive Matthews, aquele brother lá de 2 filmes atrás. Depois disso, a água decorrente do gelo que derreteu vai eletrocutar o Hoffman, o outro detetive que aparece no começo desse filme. Aí então Matthews atira no Rigg para impedi-lo de abrir a porta, mas ele abre mesmo assim e todo mundo morre. Quer dizer, menos o Hoffman, porque na verdade ele é o outro aprendiz do Jigsaw. O jogo acabou. Bora para Jogos Mortais 5. Um homem tá preso numa mesa, tendo que colocar suas mãos em prensas para conseguir se libertar de um pêndulo que vai cortá-lo ao meio. Ele atende às regras, mas não escapa. Essa armadilha foi criada pelo Hoffman como uma maneira de se vingar do assassino que matou sua irmã. Foi por conta disso que ele foi recrutado pelo John Kramer. Corta pro detetive Strang escapando de uma armadilha que foi colocada pelo detetive Hoffman, que é o novo Jigsaw. O Strang começa a desconfiar e investigar o cara, porque as últimas palavras da Pérez foram detetive Hoffman. Não podia ser mais literal que isso. No nosso núcleo de gente fudida, esse filme tem 5 pessoas que acordam no esgoto e vão morrendo um por um. Aí quando chega no final, eles percebem que daria pra todo mundo ter sobrevivido em todas as armadilhas se eles trabalhassem em grupo. De volta ao núcleo que importa, a Jill ajuda o Hoffman a colocar as suspeitas de ser o segundo cúmplice do Jigsaw sobre o Strang. O Hoffman faz todo um plano pro FBI rastrear o telefone do seu Nemesis até o lugar onde estão aqueles 2 sobreviventes e consegue jogar a culpa nele. Enquanto isso, o Strang tá perseguindo o Hoffman e acha que encurralou o vilão em uma sala, mas essa sala era uma armadilha. As paredes se fecham e Strang é esmagado. Em Jogos Mortais 6, a gente descobre mais coisas dramáticas na origem dramática do John Kramer. Flashback! Lembra que ele tinha câncer terminal, de acordo com o primeiro filme? E que lá no segundo a gente descobre que ele tentou se matar e sobreviveu, por isso começou a fazer as armadilhas? E quando no quarto filme a esposa dele conta que a primeira vítima dele foi um usuário de drogas que atacou ela e a fez perder os filhos? Pois bem, no sexto filme a gente fica sabendo que ele tentou fazer um tratamento para curar esse câncer, mas o seguro de vida negou. Isso porque o executivo William Easton sabotava a saúde de todos os clientes em prol do lucro, ou seja, defenda o SUS. O John deixa pro Hoffman um plano de um jogo para torturar o William e os seus associados. Daí então o executivo William passa por várias armadilhas para aprender a valorizar o valor da vida alheia. O filme dá a entender que a família do William tá presa assistindo às filmagens. Quando o cara termina todos os seus testes, chega numa sala com eles e é revelado que a mãe e o filho que estão lá na verdade são parentes de um homem que tinha o plano de saúde comandado pelo William e não recebeu ajuda médica quando ele precisou. Então eles se vingam puxando uma alavanca que taca ácido no William. Essa foi fácil. Enquanto isso, a parte importante da história é que o pessoal começa a desconfiar do Hoffman como o novo Jigsaw, porque a lâmina que matou essa nova vítima é a mesma que matou o assassino da irmã do Hoffman no filme anterior. Depois de investigar os áudios do Jigsaw, descobrem que aquela voz pertence ao Hoffman mesmo. O cara mata os detetives Erickson e Pérez na bala e queima as provas. Caso você esteja se perguntando, a Pérez é aquela mesma que já tinha morrido 2 filmes atrás. Eu recomendo não tentar entender, ela estava viva de novo e morreu de novo. Bom, circulando, né? No fim do longa, Jill faz uma emboscada pro Hoffman e coloca ele na mesma armadilha que a Amanda sobreviveu. Ele consegue escapar todo arregaçado e a gente vai pro último filme da franquia. Pelo menos segundo o título, né?
Jogos Mortais 7, a.k.a. Jogos Mortais o final, começa onde o primeiro longa parou, com o Dr. Lawrence Gordon se arrastando pra fora daquele banheiro sujo. Agora no presente a gente conhece Bob Dagan, uma ex-vítima do Jigsaw que sobreviveu a uma armadilha e virou coach, contando sua história aspiracional num livro e que até já deu autógrafo pro John Kramer. How do you do, fellow kids? Mas o Bob inventou toda essa história, ele nunca tinha sido vítima do Jigsaw. Justamente por isso é raptado pelo Hoffman. Ele vai passando de sala em sala tentando resgatar pessoas que sabiam que ele tinha mentido, mas todo mundo morre. No livro, ele descreve que escapou de uma armadilha onde tinha de colocar 2 ganchos no peito e se puxar por uma corrente. A ironia é que é exatamente isso que ele precisa fazer agora para salvar a esposa no final. Ele quase consegue, mas a pele dele não aguenta o peso e a coitada acaba morrendo. Já no núcleo da polícia, Jill dedura o Hoffman em troca de ser colocada num programa de proteção a testemunhas. O Hoffman oferece parar os jogos se entregarem a Jill pra ele, mas eles negam. A polícia descobre que o Hoffman usou uma armadilha que aparece mais cedo no filme, que aliás é aquela que tem a participação do Chester do Linkin Park, como uma distração para se infiltrar na delegacia. Ele sai matando um monte de gente para chegar na Jill e consegue matar ela usando uma armadilha de urso reversa. Depois de 7 filmes, finalmente alguém morre usando essa bendita máscara. O Hoffman se prepara para sair da cidade e ter um final feliz, mas é atacado por 3 pessoas usando máscaras de porco. Um deles é o Dr. Gordon. É revelado que ele foi parceiro do John Kramer desde que sobreviveu à primeira armadilha. As pessoas são muito fáceis de cooptar nessa série, né? O Gordon prende o Hoffman naquele mesmo banheiro sujo e nojento, mas sem direito à serra, para não ter chance dele escapar. Desgraçado! Não! Game over. Acontece no fim das contas aí que o game não é tão over assim, porque a gente ainda tem mais 2 filmes pela frente, vem comigo. Anos depois da morte do John Kramer, a gente vê um grupo de 5 pessoas passando por armadilhas em um celeiro. Essa galera passa por uma série de torturas, atormentados pelo mais temido de todos, o boneco Billy de Mullet. A galera vai morrendo um por um e no final os 2 últimos sobreviventes encontram nada mais nada menos que o John Kramer. Mas como será que o Jigsaw ainda tá vivo, hein? Calma que o filme tenta explicar. Acontece uma pá de coisa no mundo lá fora, os detetives Halborn e Hunt estão investigando a aparição de alguns corpos que parecem ser as vítimas das armadilhas dessa galera do celeiro. O Halloran desconfia dos 2 legistas, a Eleanor, que inclusive diz ser fã do Jigsaw, e o parceiro dela, o Logan. Mas o Hunt encontra peças de pele com formato do quebra-cabeça no congelador do Halloran, então não dá pra confiar em ninguém nessa história. No fim das contas, o Halloran é atacado por uma figura misteriosa e quando ele acorda, tá ao lado do Logan e os 2 têm colares com lasers, que vão matá-los a não ser que eles confessem os seus pecados. No caso do pecado do Logan, ele precisa confessar que ele confundiu o raio-x do John Kramer e por conta disso o câncer dele não foi diagnosticado mais cedo. Mesmo com a confissão, a armadilha continua funcionando e ele cai duro no chão. Depois é a vez do Halloran, que admite que é corrupto e permite que criminosos sejam libertos e o colar dele é desativado. Só que tem um plot twist aí, hein? O Logan ainda tá vivo e ele é a 3ª encarnação do Jigsaw. Mais um plot twist, aquelas armadilhas que a gente estava assistindo aconteceram 10 anos antes dos eventos do filme, por isso o John Kramer estava vivo. O Logan na verdade quase foi morto numa armadilha do Kramer, que só decidiu soltar o cara porque ele só cometeu um erro honesto. Os corpos que estavam aparecendo durante o filme só eram de uma recriação desses jogos de 10 anos atrás. O Halloran morre com um laser e é incriminado como o novo Jigsaw. Eu falo pelos mortos. Em 2021, a franquia voltou com Chris Rock com Espiral, que começa com um detetive tendo que cortar a própria língua, porque ele passou anos usando a língua para cometer falso testemunho contra gente inocente. No dia seguinte, o detetive Chris Rock aí recebe a tarefa de investigar o novo Jigsaw. Ele tem que trabalhar ao lado do jovem detetive William Shank, que virou seu parceiro e por acaso é super fã do pai do Chris Rock, que nesse caso é o ex-chefe de polícia Samuel L. Jackson. O Chris Rock não confia em ninguém na delegacia, isso porque há um tempo atrás o Chris denunciou um policial corrupto e hoje geral acha ele um X9 e todo mundo odeia o Chris. A brisa desse filme aí é que o Jigsaw tá atacando os policiais corruptos. Chega uma encomenda na delegacia que é um pedaço de um braço do seu parceiro, Shank. Enquanto isso, o Samuel L. Jackson tá fazendo sua própria investigação e é raptado. O Chris Rock também é raptado enquanto investiga o caso e acorda acorrentado em um galpão abandonado. O jogo dele é tentar salvar justamente esse cara que o Chris dedurou. Ele até tenta, mas não consegue chegar a tempo. Na próxima sala, ele encontra o Shank, que na verdade fingiu sua própria morte e é o novo Jigsaw. Ele é filho da testemunha que foi morta pelo Peter e agora tá se vingando dos policiais.
Na sala seguinte, quem tá amarrado numa armadilha é o próprio Samuel Jackson. Ele tá preso em um aparato que tá tirando seu sangue lentamente. O Emerson dá uma arma com só uma bala na mão do Chris Rock e diz que ele tem que escolher: ou atira num alvo que desativa a armadilha do pai, ou atira no vilão e deixa o pai morrer. O nosso protagonista escolhe salvar o Samuel Jackson e depois corre para tentar pegar o Emerson. Enquanto isso, a polícia invade a sala, mas quando eles abrem a porta, é ativado um mecanismo que faz o apetrecho do Samuel Jackson começar a se mexer como se ele fosse uma marionete, fazendo o movimento de sacar uma arma. A polícia então resolve atirar nele e o filme termina com Chris Rock desesperado vendo a perda do pai, enquanto o Emerson foge. Prontíssimo, agora você tá pronto para assistir Jogos Mortais 10. Lembrando que o longa se passa entre o primeiro e o segundo filme. Conta nos comentários aqui qual é o seu filme favorito da franquia Jogos Mortais. Até mais.